de Covid, Lopes Ramos, doutor na... Hoje estaremos eu, Gabriel Ozanam e o professor José Geraldo, tá? Vamos estar discutindo com vocês e o Felipe vai estar fazendo a apresentação do caso da gestante. Tá? Eu atuo na Universidade Federal de Minas Gerais, né, e faço grupo de coordenação. Professor José Geraldo, por favor, se apresente. Então, sou José Geraldo Lopes Ramos, sou de Porto Alegre e atuo nos Clínicas de Porto Alegre, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É um prazer passar essa tarde com vocês. Perfeito. Felipe, então, assim, eu acho que a gente já podia começar, a gente está, né, já um pouquinho avançado na hora, então acho que a gente já pode começar. Você ser primeiro, tá, Felipe? Para que o grupo possa, né, conhecer mais. A seguir, você já pode apresentar o caso, por favor. Minha tela está à disposição, professor? Pode só abrir ela como se estivesse fazendo o slide, no modo slide. A gente enxerga, mas não no modo slide. Certo, não, perfeito. Era só para saber se já estava disponível. Agora está totalmente... Perfeito. Perfeito. Muito obrigado, professor. Eu sou Felipe Albuquerque, sou professor aqui da Universidade Federal de Alagoas e fiz minha formação na USP, em Ribeirão Preto. Passei 7 anos lá, trabalhei com a professora Silvana, que tive o prazer de reencontrá-la, mesmo que virtualmente, hoje às 11 horas, né? E eu estou aqui, hoje eu estou na chefia da maternidade do Hospital Universitário Professor Alberto Antunes e vim apresentar alguns casos, né? O caso clínico, na verdade, é um caso inicial, o outro eu coloquei um pequeno caso no final para abrir uma discussão também, porque algumas dúvidas, principalmente em momento de resolução, e isso aí iria nos ajudar. Esse caso é um caso que eu imaginava, esse primeiro, que já estaríamos resolvido hoje, mas a Covid-19 é uma doença muito complicada, complexa, nova, e as previsibilidades nelas são na doença, ela não anda junto, né? Sempre a paciente muitas vezes nos surpreende com a evolução algumas vezes desfavorável, mesmo quando está indo tudo bem. Então, esse caso inicial, uma paciente foi admitida dia 2/5, MTS, do sexo feminino, 32 anos, ela é casada, natural de Águas Belas, Pernambuco, e procedente de Satuba, Alagoas, que é uma cidade que fica praticamente na Grande Maceió. Para vocês entenderem, a nossa universidade, o Hospital Universitário da EBSE, ele fica responsável por metade do estado. E no alto risco, nós respondemos por quase metade do estado de Alagoas e a outra metade fica com a maternidade de Santa Mônica. É uma paciente G2, P1, com uma cesárea anterior, chegou com 37 semanas de idade gestacional e queixando-se de tosse, febre e falta de ar há mais ou menos uns 7 dias. Tinha contrações uterinas e perda líquida. Já vinha com o resultado, né, do RT-PCR externo positivo, detectável há 4 dias. Ela chegou no estado geral bom, acianótica, anictérica, afebril, estava hidratada, uma pressão de 12/8, uma frequência cardíaca de 80, uma frequência respiratória normal de 18, uma saturação de 99 e uma temperatura de 37. No exame obstétrico, tinha uma altura de fundo de 37 centímetros, um BCF de 164, variando entre 164 e 170. O movimento fetal estava presente, o tônus uterino estava normal e a dinâmica eram 3 de 30 segundos em 10 minutos. Tinha um toque, um colo pérvio, 1 centímetro, cefálico e -2 de DELI. No especular, tinha saída de líquido meconial, uma cruz em 4 por orifício externo do colo. Foram feitas algumas medidas de reanimação fetal, né, com a monitorização intraparto demonstrando
uma taquicardia sustentada com alguns períodos de desaceleração. Mesmo após decúbito lateral, oxigênio e hidratação, manteve-se o quadro de sofrimento fetal e foi indicado uma resolução de urgência via alta, uma cesariana. Realizado o nascimento de um feto único, vivo, cefálico, sexo feminino, pesando 2.822, né? 2,822 kg. Foi feito um clampeamento tardio, um Apgar de 8 e 9, entregue aos cuidados da neonatologia. No intraoperatório ainda, então essa paciente já evoluiu com uma taquidispneia em ar ambiente, a saturação em ar ambiente de 86%, uma saturação após o O2 a 3 litros por minuto com 93%, e a frequência respiratória de 40 por minuto, certo? Solicitados exames laboratoriais de imagem, né, após, e iniciado um Clexane e a dexametasona 10 mg dia. Geralmente a gente entrava com 6, nesse caso, no prontuário tem descrito 10 mg por dia. Foram feitos alguns exames, né, e foi pedido, a gente deu eu olhei várias vezes, 9.928, um DHL de 749, o TGO de 881, TGP de 320, a creatinina já de 1,2, ureia de 13 e um PCR de 83,6. Felipe, eu acho que você podia passar o slide, porque eu acho que está parado no slide aleatório. Parou o slide? Aqui está passando. Qual slide está parado, professor? Ok, pode seguir, por favor. Isso. Certo. Evoluiu? Okay. Certo. No dia 3/5, ela evoluiu com a dor abdominal, irregular estado geral, hipocorada, hidratada, saturando em ar ambiente 89% e a saturação com 4 litros de 96%, com a frequência cardíaca de 104 e a frequência respiratória de 34. O abdômen estava doloroso, com o útero contraído, não tinha massas palpáveis e a loqueação estava fisiológica. Novamente, foram solicitados exames. No nosso hospital, nós temos uma enfermaria semi-intensiva COVID e temos também a UTI COVID no mesmo ambiente. Então, solicitamos vaga, a gente não pode enviar direto, a gente solicita a vaga via Cora e é liberado para o nosso próprio hospital. Então, a hemoglobina estava 7,7, um hematócrito de 23, 16 mil leucócitos, com 10% de bastões, e o PCR de 35. Ela evoluiu no outro dia com uma piora, né, com a saturação de 92, mesmo com 13 litros de oxigênio. Melhorou após a fisioterapia, a diurese estava presente sob sonda, a frequência respiratória de 26 e o abdômen doloroso, e nesses novos exames houve uma queda da hemoglobina para 5,6. E o leucócito apresentou 11% de bastões, com 10.700 leucócitos, com 11% de bastões, e 2 de metamielose. Houve uma melhora do TGO, né, de 155, mas ainda alto, e foi introduzido nesse momento o Tazocin e prescrito 2 concentrados de hemácias para essa paciente. Ela evoluiu com piora, com a desaturação, a queda da saturação para 80%, mesmo com 15 litros, com as manobras da fisioterapia. Foi encaminhada da CM para UTI, foi realizada a intubação orotraqueal, a pronação intermitente, né, e após a intubação e essa sedação, houve melhora do nível de saturação, com a saturação de 95%, com FO2 de 50% em ventilação mecânica. O hemograma com a hemoglobina persistiu em 7,6, o hematócrito de 23, o leucócito 9.600, continuou com 13% de bastões e ainda apresentava metamielose. E a gasometria, ela apresentava uma acidose mista, com um pH de 7,23, PCO2 um pouco elevado, e o bicarbonato abaixo do normal, de 19,8, o lactato ainda de 1,76. Manteve picos febris em grave estado geral,
né? Como eu falei, achei que ela ia ter uma evolução muito mais favorável, mas cesariana, às vezes nós temos algumas surpresas também que podem contribuir com a piora do quadro, além do quadro pulmonar grave, da infecção grave, né? Ela manteve o quadro em grave estado geral, com picos febris, e uns 2 dias melhora, tanto que diminuímos, né, a FO2 para 35, com uma boa resposta, e houve um desmame já do corticoide, mantivemos o mesmo antibiótico e foram solicitados alguns exames. Isso aqui é aquele acompanhamento da hemoglobina, porque nós suspeitávamos que havia feito algum hematoma, algum sangramento, pelaquela queda da hemoglobina, né? Mas podemos ver que mesmo com aquela única transfusão de 2 concentrados, ela manteve a hemoglobina com 7,72, depois 7,8, uma queda para 6,5, 8,5 no dia 11 e hoje, que eu peguei agora atualizado, 8,3 a hemoglobina, então está se mantendo a hemoglobina da paciente. Aqui são 2 exames de imagem, aqui a tomografia do tórax, demonstrando que há 75% do pulmão acometido. Deixa eu pegar só 75% do parênquima pulmonar acometido de doença. E aqui essa tomo de abdômen e pelve, ele começou da pelve. Então, quando a gente vai passando aqui, nós notamos que logo nesse começo, nessa região superior aqui, temos um hematoma. Ele descreve como um possível hematoma, né? Aqui na tomografia, logo no começo, vemos aquela área ali muito mais densa aqui, mais opaca, aqui bem na superfície. E nessa avaliação eu achei que era mais submuscular, porque eu vejo a continuidade com o peritônio interno e é uma área relativamente grande, de 12 por 6 centímetros. O restante, tudo normal, sem nenhuma outra alteração, a não ser pequena quantidade de coágulos intrauterinos. E a dúvida maior seria sobre a abordagem. A hemoglobina manteve-se de 8, a paciente está estável, o quadro infeccioso não está havendo piora do quadro pulmonar, o abdômen dela é um abdômen inocente, tem ruídos, não vemos aquele hematoma tão endurecido, o único risco é de uma infecção. Então, a gente está acompanhando esse hematoma de parede, né? E foi decidido, inicialmente tinha decidido uma abordagem, mas após reavaliação que, inclusive, o radiologista tem alguma dúvida se aquilo não é um edema ou realmente um hematoma, a gente decidiu manter a conduta expectante. E a paciente, de ontem para hoje, teve uma evolução muito mais favorável, né? Está estável, com a diminuição cada vez maior da demanda de oxigênio, e provavelmente uma programação do desmame da ventilação mecânica. Você pode ver aqui uma gasometria do dia 13, com o pH muito diferente daquela que tinha dado uma acidose, com um pH de 7,38, o bicarbonato de 26, a PCO2 normal de 38, o lactato de 1,21. Então, é uma paciente que está estável, eu pensei numa paciente que eu acompanharia em todo o caso, então achei que seria resolvido, mas nós temos aí essa paciente que está evoluindo bem. Espero que continue evoluindo bem. Eu quis trazer um outro, né, que era um caso que teve um desfecho, né, todos falando de morte materna, que realmente é lamentável. Graças a Deus tivemos uma taxa uma taxa de morte materna baixa aqui no nosso hospital, mas é lamentável qualquer morte materna. E esse caso em questão aqui, esse outro caso, é um caso que evoluiu com desfecho desfavorável, e é uma coisa que até hoje eu tenho muita dúvida se a decisão, às vezes, a decisão que você toma, se ela é uma decisão que há um consenso no Brasil sobre
sobre se realmente esse é o caminho mais certo. É uma paciente de 42 anos, seria um caso 2, do sexo feminino. Ela é casada, natural e procedente de Maceió. Ela tinha 3 partos normais anteriores, estava com 30 semanas e 6 dias. Ela foi encaminhada só por elevação dos níveis pressóricos a um quadro de dor embaixo do ventre, febre, tosse, cefaleia, anosmia, ageusia, 3 dias desde em março. O exame físico, ela estava em bom estado geral, em ar ambiente saturava 96%, a pressão de 13/9, estava com uma temperatura de 38,4, já estava febril, e uma frequência cardíaca de 123, uma frequência respiratória de 21, e com ausculta pulmonar normal, ausculta cardíaca normal, um BCF de 160, o colo impérvio. Foi feita uma avaliação de vitalidade, inicialmente uma cardiotóxica, depois uma ultrassonografia, que avaliou a vitalidade e estava preservada, os exames normais. 2 dias após, ela evoluiu com piora do quadro, com taquidispneia, com taquicardia, né, sem queixas gestacionais, continuou com a avaliação de vitalidade normal, foi encaminhada para a enfermaria COVID, e iniciou o corticoide, iniciou o oxigênio sob catéter, e depois ela evoluiu com a dessaturação persistente, mesmo com 15 litros por minuto, saturando 93, uma piora progressiva com uma tomografia demonstrando um acometimento de 50% a 75% do parênquima pulmonar, e não teve pico hipertensivo nenhum durante toda a internação. Com a piora do quadro, ela foi encaminhada para a UTI. E evoluiu no dia 14/3 com o estado geral grave. A gente foi chamado para avaliar a paciente lá na UTI COVID. Foi feita uma avaliação de vitalidade fetal, o feto parecia estar bem, ela estava desaturando para 84%, usando 15 litros. Foi decidido, então, optar por conduta expectante, a não intervenção pelo quadro clínico grave da paciente, a instabilidade. A gente achou que a cesariana poderia piorar o quadro dela naquele momento, mas infelizmente no momento da sedação e da intubação a paciente acabou tendo uma parada, né, uma parada cardíaca. Foi feita a reanimação depois de, eu acho que 10 a 20 minutos, na verdade, no terceiro ciclo ela já voltou, e a gente decidiu nesse momento, né, de fazer a cesariana. Foi feita a cesariana com retirada do feto. Infelizmente, com as manobras de reanimação, não houve sucesso. E a paciente piorou mais ainda, teve mais 2 paradas no intraoperatório. Voltou para a UTI em estado grave e acabou, 4 dias depois, indo a óbito no dia 17/3 de 2021. Então, isso me traz aqui, eu preciso de uma discussão, porque foi um caso com a resolução precoce. O primeiro, tudo bem, mais indicação fetal, que se houvesse uma indicação materna, eu acho que, sem dúvida, a via de parto vaginal seria melhor, que a paciente estava estável. Eu acho que o trauma do parto, ele realmente prejudica muito. Mas nesse outro caso, nós tivemos também uma decisão muito difícil, que fizemos o que achamos que seria o melhor para o binômio, né? A gente pensando muito também na mãe nesse momento, também não, né? Pensando muito nas condições maternas, decidimos por não resolver, mas infelizmente o desfecho foi desfavorável. Terminei. Se tiver mais alguma dúvida sobre o caso, perfeito, estou à disposição. Então, vocês estão me ouvindo bem? Está tranquilo? É transmissão? Sim, Gabriel, pode. Ok. Eu acho que a gente pode fazer uma análise assim, desses casos. Você vê que a COVID realmente ela tem pegado cada vez mais pacientes complicando ali na segunda parte, a partir do 7º dia, né? Essas pacientes têm sido um desafio, né, Felipe? Você mostrou 2 casos aí, que os 2 casos foram desafiadores. Você ainda teve uma complicação obstétrica adicional, né, para poder ainda complicar o seu quadro, né, com uma paciente que tem que sofre de um problema de oxigenação. De repente, você ainda tem um quadro de uma hemorragia corporal, né, por um hematoma que ela teve.
né? Então, isso daí assim, foi quadro complicador mesmo, importante. Eu acho que a gente pode discutir um pouco esse segundo caso também, eu acho que o Zé Geraldo também, a gente tem discutido nas reuniões bastante essa questão de interrupção, né? Essa pergunta não é muito clara para a gente, Felipe, qual que é o melhor momento, não, mas o que a gente tem claro até o momento? Obviamente que as coisas não estão totalmente clareadas, mas a gente sabe algumas coisas. Primeira coisa, o feto tem sinalizado para a gente qual é o melhor momento de interrupção. Então, isso daí eu acho que é uma coisa que a gente tem visto, que o COVID não é tratada pela cesariana, igual em outras situações a gente via os pacientes melhorarem muito pós-COVID, e fala muito a favor de ser uma doença não só pulmonar, mas sistêmica também, né? E igual você mesmo sinalizou, essa resposta inflamatória adicional do parto, especialmente do parto cesariano, ele pode ser um aditivo de gravidade para essa paciente. Então, a gente sempre vai ter que pensar nisso. Ou então, a paciente está grávida demais, a gente acaba fazendo a cesariana já no momento avançado, né, Felipe? Então, todas essas duas situações têm que se pontuar. Mas eu acho que vale a pena a gente destacar sempre o seguinte, a gente precisa de avançar muito em monitoração fetal. Assim, na verdade, eu não ouvi bem assim, qual que era o grau de monitoramento fetal desse menino de 30 semanas, por exemplo, né? Como que estava, por exemplo, essa cardio, ele fazia bradicardia, não fazia, era só o quadro materno que estava instável, como que estava esse monitoramento? Porque muitas vezes não é fácil da gente fazer esse monitoramento, então também tem isso, né? Às vezes o paciente tem prona, né? Às vezes sua cardiotocografia não pode ficar especificamente para aquela paciente, às vezes você tem outras pacientes que precisam, né, do cardiotocógrafo, né? Quantas vezes ao dia, uma pergunta assim, que nós vamos colocar uma cardiotocografia para uma paciente, por exemplo, com COVID, né? Vão ser 2, vão ser 3, né? Vai ser baseado no quadro da paciente. Obviamente que baseado no quadro da paciente ninguém tem dúvida, né? Mas rotineiramente, para onde que a gente avaliaria? Então, assim, e o ponto de intubação é outro ponto crítico. A gente também tem visto, assim, os hospitais que estão mais bem, vamos dizer assim, mais organizados para poder fazer os partos COVID, que tem uma UTI que trabalha um pouco mais próxima da obstetrícia, que não é tão comum isso, né, que é outra coisa, quando vai se intubar obstetra, pediatra, né, tá todo mundo na sala preparado para uma possível intervenção de parto. Tá? Então, acho que assim, quando ficar acima de 34 semanas, fica bem mais fácil a decisão, né, Felipe? Você vai ter um menino com uma possibilidade de sobrevivência maior, né? E uma paciente agravando muito, né? Agora, quando a paciente está com 30 semanas, a decisão vai ser até onde nós vamos levar. Parecendo aquelas discussões que a gente tem com crescimento restrito intrauterino, né? Até onde eu vou esperar? Vou esperar alterar até o último Doppler, né? Dependendo de qual for, e tem sido mais ou menos esse o ponto. Assim, a cardiotocografia para essas pacientes tem sido um ponto determinante para saber assim, olha, vamos levar até que ponto ou não vamos levar até que ponto. E, obviamente, o quadro materno, né, que essa paciente piorou muito, ela teve uma intercorrência, né, até mesmo na intubação, comparada, e realmente esse é um ponto crítico. Então, assim, está ainda a se definir, mas eu acho que o caminho é muito esse. Cardiotocografia tem sido o principal exame, ele que vai dizer para a gente quando interromper esse feto, junto com o perfil biofísico, para saber líquido, né? E também as questões de idade gestacional, né? Que vão ajudar na nossa decisão de alguma forma, né? Zé Geraldo, o que você pode falar? É o seguinte, em relação a essa questão do feto, o que me deixou muito em dúvida naquele caso era a gravidade materna. Mesmo se eu tivesse com um feto, o feto estava com a vitalidade boa naquele momento, mas eu acho que a parada, né, tudo nesse momento crítico aí, eu acho que isso contribuiu muito para o óbito fetal. Mas eu queria saber, assim, uma paciente muito grave, é uma pergunta difícil de ser respondida, mas aquela coisa de priorizar a mãe, porque eu acho que se eu fizesse uma cesariana naquele momento, antes mesmo ela sabendo que ela estava deteriorando mais, se eu fizesse naquele momento, eu tenho certeza que haveria uma parada, né? Então, assim, é muito difícil até para as idades gestacionais um pouco mais avançadas a gente tomar essa decisão. Eu não sei, assim, o que vocês têm feito, o que vocês acham a respeito disso. Tá. Eu vou deixar o professor José Geraldo falar e depois eu comento a seguir essa sua colocação, tá, Felipe? Obrigado, professor.
Muito bem, Gabriel. Bom, esses casos são muito difíceis sempre, né? Não é uma coisa simples de tomar a decisão, a interrupção, se o feto e a mãe estão mal, né? E a prioridade acaba sendo sempre a prioridade materna. O que a gente tem visto é que a morte fetal ela não é tão comum assim. Geralmente tem outras causas que levam também à morte fetal concomitante. O que a gente tem visto é que o quadro materno ele é muito mais grave, geralmente, que leva a gente indicar uma interrupção da gravidez. Então, a resolução da gravidez vai depender muito, muito do quadro materno, muito mais que o quadro fetal. Não que a gente não vai fazer a avaliação do quadro fetal, mas esses casos geralmente vão piorar o quadro fetal depois que piora o quadro materno. Enquanto o quadro materno vai se mantendo firme, a gente consegue manter a gravidez até chegar a uma idade gestacional dos fetos menos prematuros. O que a gente tem visto também é que na pandemia, aquela do H1N1, a gente retirava os fetos e automaticamente as mães melhoravam a resposta respiratória. Isso tem sido visto em algumas pacientes também na COVID, mas não é a regra. Algumas pacientes, inclusive, pioram depois de uma resolução da gravidez, especialmente se elas fazem cesárea, né, porque começam a ter as complicações pós-operatórias nessas pacientes. Então, a gente tem aprendido no dia a dia, né, nesses casos. Alguns casos também eles são frequentes, mas também a gente não tem um número muito assim, expressivo de casos na gestação. A gente vai aprendendo com o que existe na literatura, tem que juntar casos nos grupos. Né? Talvez o único grupo que tem um número muito, muito grande de pacientes aqui no Brasil seria o HC de São Paulo, que tem um número absurdo de gestantes com Covid. Razoável de Covid, a gente tem feito um rastreamento universal para a Covid, a gente acaba pegando mais casos, talvez, assintomáticos e casos mais leves, né, da gravidez, e os casos mais graves acabam vindo diretamente da emergência ou de outras unidades básicas de saúde, já com um quadro mais estabelecido. Mas esses quadros muito complexos, né, o que for feito é o que geralmente, assim, raramente a gente toma uma decisão errada, né? Na verdade, a decisão é aquela do momento. A gente vendo o caso retrospectivamente, fica muito mais fácil da gente tirar alguma dúvida ou fazer algum tipo de crítica. E o mais importante talvez seja o que o Gabriel estava falando, que é o diagnóstico da doença mais leve, o mais breve possível. Isso, né? Porque a gente, quanto mais cedo encaminhar para uma maternidade de alto risco, com mais condições a gente tem de tratar essa paciente inicialmente. E a gente tem batido muito na tecla em relação à gestação, de ter aqueles critérios de gravidade, especialmente a questão de ter o score de alerta obstétrico modificado, o MILS. Então, a gente tem insistido muito nisso, que é classificar a paciente como normal, com um alerta amarelo ou alerta vermelho. Então, isso baseado na frequência respiratória, na saturação do oxigênio, na temperatura da paciente, na frequência cardíaca, nas pressões sistólica e diastólica e no sensório da paciente. Então, a paciente, antes de se tornar grave, ela tem que ser encaminhada, e talvez esse seja um dos piores problemas que nós temos no Brasil. O Brasil é muito heterogêneo, e nós temos, às vezes, unidades básicas de saúde muito longe das capitais. E até chegar lá, num hospital terciário, essa demora é extremamente grande. Nós temos tentado conversar, inclusive, com os gestores, de maneira que a gente consiga fazer com que essas transferências sejam o mais rápidas possível, para dar uma chance maior para as nossas gestantes. Quanto mais cedo a gestante chegar numa idade de alto risco, mais condições a gente vai ter de diminuir essa mortalidade que está muito grande no nosso meio. Né? E a ideia, muito dessas nossas reuniões, é da gente verificar junto às unidades básicas de saúde,
de que elas não esqueçam todos os sinais e sintomas clínicos da Covid. Então, mesmo nos casos leves, onde a gente tem o cuidado forte em casa, tem que ter uma vigilância muito forte. A gente tem sugerido fazer uma vigilância, nem que seja telefônica, né? Então, a telemedicina tem ajudado muito nesses casos de vigilância das pacientes, para que qualquer sintoma que passe de leve para moderado, a gente interne a paciente o mais também breve possível, né? Porque a gente dando condições de uma internação, dando o corticoide o mais cedo possível, quando tiver a possibilidade de maturação pulmonar para controle da Covid, usar o antibiótico de maneira adequada quando tiver infecções suspeitas, né, respiratórias, a gente vai ter certamente um resultado melhor dessas gestações. Né? Não sei se o Gabriel quer comentar alguma coisa a mais aí. Voltando aqui. Acho que sua tela está compartilhando ainda, Felipe. Nós estamos vendo todo mundo aqui de novo. Isso. Ô, Felipe, voltando um pouco no seu caso, que você fez uma pergunta, né, o que a gente achava, né, porque, assim, eu concordo com o professor Zé Geraldo, que é o seguinte, quando a gente olha de trás para frente, fica muito fácil da gente definir. Mas vamos lá, o que a gente pode pensar em parâmetros, tá? Eu acho que parâmetros para a gente que são claros são as pacientes que elas, assim, vão progredindo no suporte ventilatório, são as pacientes de maior risco, de maior gravidade, em que os fetos também ficam com maior gravidade. Tá? Então, acho que assim, é importante a gente ter aquele ponto forte de manter a saturação de oxigênio dessas pacientes durante esse período acima de 95 durante a gestação. Mantendo acima de 95, esse já é um ponto que deixa a gente um pouco mais tranquilo. Tá? O PCO2 também tem que estar abaixo de 45. Tá joia? Então, eu acho que assim, são 2 pontos para a gente ir construindo um raciocínio de quando interromper ou não. Tá? Se a paciente está persistentemente com esse PCO2 elevado, não está conseguindo manter essa saturação, mesmo que ela tivesse entubada, aí nós temos um problema e é um momento que a gente pensar em interrupção. Além disso, a gente adiciona, por exemplo, o ultrassom para avaliar se está tendo, por exemplo, um oligodrama importante, uma coisa assim. As alterações Doppler fluxométricas não são as mais frequentes, tá? Não são tão comuns assim quanto a gente imaginava que seria, tá? Então, a cardiotocografia tem sido o carro-chefe. Tá? Obviamente, se a paciente está mal, a gente imagina que aquele feto também está em condição de maior risco, né? Mas mesmo os pacientes que mantêm aquela saturação ali de 95, a gente tem que ficar atento aos outros parâmetros, inclusive a cardiotocografia, que é onde eu, né, assim, eu até levantei aquela questão, ó, vamos fazer 2 vezes ao dia, 3 vezes ao dia na paciente que está assim com 95, saturando, qual que vai ser o nosso parâmetro? Isso também ainda não é muito claro. Então, o que a gente tem hoje para definir uma interrupção, Felipe, é o estado materno, tá? É a condição fetal nessa propedêutica. Se eu não tenho como fazer CAR, nós estamos na água para manejar essas pacientes. Se eu não tenho como fazer uma gasometria, não tem como progredir na ventilação dessas pacientes, nós também estamos apertados com essas pacientes. Tá? Então, por isso que é importante ter isso daí, assim, bem em mente. E no seu caso, por exemplo, né, vocês fizeram uma cesariana praticamente perimortem, não foi isso, Felipe? Na parada. Mas a gente tem que estar preparado para fazer uma cesariana em paciente parada quando a gente vai entubar, porque não tem sido tão incomum assim a paciente demorar para recuperar, e tem paciente que não está conseguindo ser entubado em alguns serviços, né? Então, assim, eu acho que esse é um ponto também que a gente tem que pensar. Então, assim, momentos críticos, né? Piora da paciente, cardiotocografia ruim e momento de intubação. Tá joia? No seu caso, Felipe, eu não teria feito diferente no sentido, assim, de antecipado ela, não. Eu tentaria fazer com que essa paciente fosse entubada, melhorasse a oxigenação dela, considerando isso, obviamente, que ela que tinha uma vitalidade fetal boa, né? Igual você tinha me falado. Né? Ou pelo menos uma vitalidade fetal aceitável, que não seja aquela que o menino estava péssimo, horrível. Né? Então, nessa condição, pela prematuridade, né, a minha conduta ela não seria diferente da sua, no sentido de aguardar até ela melhorar. E, na verdade, se ela tivesse entubado e tivesse conseguido responder bem, talvez a história que a gente tivesse fosse diferente. Não tem risco, não tem como a gente
a gente fingir que não é, porque esse é um dos momentos de risco. Né? O paciente que vai para intubação, às vezes pode dar certo, como às vezes pode não dar. Grávida tem intubação difícil. Isso também é uma coisa que é importante. A Covid não tem sido intubações fáceis, então, tanto que o pessoal está falando assim, no início estava muita gente mais novo fazendo e tudo mais, mas agora o pessoal está tentando pôr, assim, o que tem de melhor para intubar essas pacientes. Então, esse é um momento crítico. Eu sei que o resultado foi ruim, né? A gente fica assim, pô, se eu tivesse tirado antes, às vezes, será que essa criança não estaria viva? Eu não sei se mudaria desfecho, porque a menina de 30 semanas também é muito ruim, tá? E talvez você poderia ter piorado o desfecho da paciente antes da intubação, e aí, na verdade, hoje a gente talvez estivesse discutindo um óbito materno, talvez pensando o quê? Numa piora do quadro pós-cesariana. Então, você vê que até isso é difícil. Então, assim, eu não teria mudado a história do seu acompanhamento nessa paciente, não. Tá? Eu aguardaria a intubação e ver qual que ia ser a resposta. Agora, se não tem equipe de pediatra, não tem um kit de cesariana para essa abordagem nesse momento, talvez é uma coisa de se implantar no serviço, porque é um ponto crítico, sim. Ok, obrigado, professor. Não sei se esclareci ou te respondi a sua dúvida. Né? Sem dúvida. Porque cria muita ansiedade na gente, né, Felipe? Se a gente fez certo, se não fez, esses casos estão muito graves, né? E às vezes tem paciente que faz cesariana, passa mal e sai, e a gente não sabe por que essas saíram e outras não, né? Verdade. Né, Zé Geraldo, se você quiser comentar alguma coisa. Não, concordo plenamente nessa situação onde de prematuridade mais extrema, a gente tem tentado levar a mãe o mais longe possível com o feto vivo. E essa avaliação do bem-estar fetal é um desafio para nós. Esses meninos dependem muito da avaliação clínica da mãe. A cardiografia, quando ela está modificada, geralmente é por causa de uma má oxigenação materna. Bom, é consequência de uma má oxigenação materna. As lesões placentárias que a gente tem visto na COVID, elas não são tão graves a ponto de dar restrição de crescimento, por exemplo. Tanto que o Doppler acaba sendo, na maior parte dos casos, normal. Outra alteração que a gente procura e que raramente é encontrada é a questão da diminuição do líquido amniótico. O volume do líquido amniótico, geralmente, ele permanece normal, né, nessas pacientes, e o perfil físico acaba tendo uma dificuldade com o uso dos medicamentos. Os pacientes acabam utilizando uma série de medicamentos que podem diminuir um pouco a frequência de movimentos dos fetos. Embora a maior parte das vezes os fetos continuam se movimentando bem. Então, a cardiotocografia acaba sendo o melhor meio da gente fazer a avaliação do bem-estar fetal. E, no caso aqui, talvez se tivesse feito depois de ter feito a intubação. Mas com uma intubação difícil, onde tem uma parada cardíaca, não tem o que fazer. Fazer a cesárea em seguida e tentar salvar a mãe e filho. Né? Mas o Gabriel fala com muita propriedade que essas intubações em grávidas não têm sido fáceis, porque a gente tem tido muita obesidade na gravidez e as pacientes têm tido realmente uma dificuldade para passar o tubo. É um momento crucial, é um momento que tem que estar atento, tem que ter uma equipe preparada para eventualmente uma cesárea. Acho que isso é talvez um protocolo que tem que ser instituído, assim, que na hora da intubação a gente tem que ter condições de fazer uma cesárea de urgência, já ter um pacote lá perto da paciente para caso de necessidade. Outro ponto que às vezes é também crucial é na hora da pronação. Então, a pronação melhora o quadro clínico da paciente. Sem dúvida nenhuma também vai melhorar a oxigenação do feto. Mas no momento da pronação, eventualmente a gente pode também ter algum grau de deficiência de oxigenação, e isso leva a uma cardiografia alterada. Então, essa cardiografia alterada após a pronação, a gente tem que dar um certo tempo, porque conforme vai melhorando também a oxigenação do feto, vai melhorando a cardiografia dessas pacientes. Não sei se respondeu para ti essa questão, que são realmente os casos que a gente leva para o resto da vida, né? A gente leva na memória esses casos que a gente perde os nenês num momento crucial. Nós... Felipe... Desculpa. Sim.
Fique à vontade. Não, pode falar, pode falar. Não, eu estava querendo só insistir na questão do nosso manual de condutas na gestante com Covid, né? A gente tem procurado fazer uma propaganda desse manual. A gente tem disponível, ali a Karen colocou no chat ali o endereço para fazer o upload. Então, para quem não conhece ainda, então ele está disponível, está sendo reatualizado agora. Possivelmente mais na semana que vem, deve estar com alguns pequenos detalhes de ajuste, mas não, a maior parte das coisas vão permanecer do jeito que estão. E esse manual tem auxiliado muito as pessoas a tomar de decisão. E não só tomar a decisão, como para fazer a gestão da maternidade, deixar preparado para os casos de Covid. A gente tem recomendado muito que utilizem as recomendações desse manual. A gente tem insistido também num outro ponto, que é a questão do uso excessivo de antibióticos. Né? Antibiótico não é um medicamento para a gente usar de rotina em todas as pacientes. A gente tem que ter um quadro clínico sugestivo de infecção. Então, é uma coisa que a gente tem procurado insistir nisso. Por quê? Porque nós temos visto uma certa resistência e uma certa falta no mercado de alguns antibióticos. E está acontecendo agora nos grandes hospitais a questão do custo Covid. Né? Então, os hospitais estão gastando dinheiro demais com a Covid, porque no mercado os remédios ficaram mais caros e tem alguns medicamentos que ficaram 500%. E se a gente não utilizar os medicamentos de maneira adequada, a gente vai além de faltar, nós vamos quebrar o hospital que a gente trabalha. Então, a gente tem que ter esse cuidado também. Eu estava vendo agora, em casos mais graves, a Sulbactam sumiu do mercado. E agora inventaram uma cefalosporina, uma cefatidime Sulbactam, que é assim, 20 vezes o preço da Sulbactam. Então, isso tem levado realmente os hospitais a ter um custo excessivo. O mesmo ocorre com os medicamentos para intubação, que subiram de uma maneira absurda. E também tem sido uma pressão nos hospitais para que a gente use de maneira adequada esses medicamentos. Outro medicamento que eu acho que nós temos que conversar bastante é a questão da heparina. Heparina não é um medicamento para ser usado em casa. Assim. Os pacientes que vão para casa nos quadros leves, não há necessidade de usar anticoagulante ainda. Em compensação, a paciente que interna, essa tem que usar heparina. Tem que ser de maneira profilática e, em alguns casos, de medidas terapêuticas. Então, esse uso também controlado da heparina é super importante, porque começa a faltar no mercado a heparina e fica com dificuldade de se encontrar. E essa é uma situação que a gente tem que começar a dar preocupação para todos, porque a gente tem que saber usar o remédio na hora certa e no paciente certo. Senão vai acabar faltando na hora crítica. Não sei, Gabriel, você quer falar alguma coisa a mais nesse sentido? Perfeito. Ô Felipe, eu queria fazer uma pergunta para você aí, na verdade, é mais assim, para a gente entender os fluxos, e na verdade não é nem para entender o fluxo, não, para a gente fazer mais um debate mesmo de fluxo que a gente tem nos hospitais. O seu hospital, ele tem UTI, e a UTI, ela faz uma conexão boa com a obstetrícia? Como que tem sido isso? Sim, nós temos uma regulação, né, uma regulação que ela fica dentro do hospital, mas que responde por todo o Estado, as vagas quando necessita no Estado. Se a UTI está lotada, né, a gente teve momentos no mês de março, agora a UTI já está com um número, acho que 60% da ocupação nesse momento lá, a gente consegue vagas muito mais fáceis, mas em momentos críticos precisamos encaminhar para outros locais. Só que tentam sempre manter no nosso hospital, porque nós só temos dois hospitais, as gestantes no nosso hospital, porque nós só temos no estado 2 hospitais que têm essa conexão UTI e obstetrícia no mesmo local, que é a Santa Mônica e a Maternidade Santa Mônica e o Universidade. Então, a grande maioria dos casos a gente consegue vagas de UTI dentro do nosso hospital.
Tá. Eu não sei se você tem percebido, assim, as discussões que eu tenho feito, os hospitais que eu tenho visto, muitos dos hospitais que às vezes não têm esse hábito de lidar com gestante, vocês não percebem, às vezes, um pouco, assim, na paciente, quando ela resolve uma gestação, intuba-se rápido, e quando ela está grávida, assim, parece que tem um sofrimento maior para poder intubar aquela paciente. Vocês têm vivenciado isso, tá? Por isso que eu falo que é importante essa conexão, porque às vezes, assim, às vezes o obstetra vai ter que ajudar o intensivista no sentido assim, olha, eu acho que o momento de intubar está chegando, tá? Porque eles vão esperar 92 e nós não vamos, nós queremos 95, né, para preservar o feto. E outra coisa, parece que existe, assim, né, assim, eu tenho observado em muitos lugares, assim, resolveu a gravidez, puf, você praticamente entuba a paciente, mesmo quando não está naquele momento crítico, sabe, Felipe? E quando a paciente está grávida, fica com aquela coisa, será que nós vamos entubar, não vamos? E talvez isso daí, né, esse atraso, vamos dizer assim, que também assim, é uma coisa que nós estamos aprendendo junto com todo mundo, eu não sei se ele também confunde a gente um pouco não, Felipe, que eu acho que a gente já devia estar querendo antecipar essa gravidez, porque a gente está vendo, às vezes, assim, que não progrediu na ventilação como deveria, não é a gente que normalmente entuba, né? É a equipe que vai entubar. Então, a gente, na verdade, fica sempre nessa dúvida, né, se realmente, assim, se é o momento de intubação ou não. Mas eu acho que a gente, por isso que eu estou te perguntando, eu acho que a gente tem que ser mais participativo, né, com eles, não é ficar, assim, dando bedelho, nem nada disso, não, tá? Porque senão, na verdade, assim, eu acho que é um dos pontos de cuidado que a gente tem que atentar. Eu não sei como que é no seu hospital, se você observa isso, tá? E se observa, talvez valha a gente ver, assim, qual que é a dificuldade, né, assim, é porque a gente não é o especialista, né, do intensivista, então, às vezes, está fugindo algumas coisas. Eu acho que a gente tem que avançar o nosso conhecimento também, um pouco nessa área. E até essa atualização que o Zé Geral está falando que vai ter no manual, ela deve trazer alguns avanços no que diz respeito à terapia intensiva, até assim, para o obstetra entender um pouco mais, né, e também para o intensivista entender um pouco mais o nosso lado. Acho que vai fazer um compartilhamento mais interessante. Como é que tem sido essa sua observação? É verdade. Eu tenho observado muitas vezes eles pedem por que vocês não tiram, não fazem a cesariana ou resolvem a gestação antes da intubação, né? Mas eu acho agora, depois de alguns fatos, uma conversa com a chefia da UTI, nós estamos conversando com mais a mesma língua. Então, estamos começando a entubar um pouco mais. Não usava o critério dos 95%, não mantínhamos o critério como qualquer gestação, mas isso é uma sugestão interessante para não esperar demais para essa intubação. Na verdade, o questionamento maior era em relação à resolução quando a paciente vai ficando um pouco mais grave, né? Então, a paciente ficando mais grave, ou seja, antes da intubação, a intubação no momento da cesariana, que já mantém ela com essa via aérea feita por um anestesista, achando-se que iria ter um resultado melhor, um desfecho melhor materno-fetal. Então, alguns ainda criticam a manutenção, né, da gestação nos quadros mais graves, mesmo em gestações menos gestações com restrição, com prematuros mais extremos. Mas isso a gente está quebrando isso, né, da maioria dos intensivistas, principalmente com a conversa com a chefia e uma conversa com o grupo. Perfeito. Eu queria ouvir o Yurian, que ele levantou a mão aí, ele é intensivista, é bom que nós vamos ter vários pontos de vista aqui agora. Não, eu só queria, a medio de reflexão para nós. O primero, cuando yo comencé viendo la presentación del compañero doctor, lo que más me impactó fue la foto que él le colocó de una grávida con una máscara no abdomen, como si fuese un recién nacido pidiendo que salven a los dos, que salven a su madre, que se salve él mismo. Entonces, a mediada a termo de reflexión, trabajar un poco más con todos los manuales, con todos los fluxogramas, que lleguen a donde tengan que llegar, a cada consulta, a cada hospital, a cada unidad básica, incrementar ese trabajo arduamente entre intensivista y obstetra,
o paciente no es de un o es de otro, pacientes son los dos. Y entre los dos, con ambos criterios, tienen que llegar a un acuerdo para evolución del paciente. No es que el intensivista quiera entubar y que el obstetra quiera tirar a crianza, sino que esos debates tienen que ser feitos en primer lugar. Yo siempre, lo ideal para nosotros intensivistas es tener un obstetra na UTI, fuese lo ideal. Así contaríamos para debatir todos los casos. Yo sé que en muchas UTI no tengo obstetra, más esa comunicación. Lá en San Paulo, ten varias discusiones atrás, ellos crearon una tele-UTI, que cuando tienen algún caso más complejo, activan ella y así hacen avalaciones, discusiones con varias UTI, con varios obstetras. Entonces, a medida de la reflexión, lo que más me llegó hoy a mi corazón es ver esa foto que Benicio al equipo y para Benicio también a foto de la presentación, que es la primera foto que yo veo en todos estos debates. Obrigado. Então, esse debate é importante, né? Então, a comunicação entre a equipe de intensivistas e obstetras é extremamente importante, né? Porque, na verdade, a gente está aprendendo junto, né? Tanto os intensivistas para saber como vai o feto e saber a hora certa de tirar esse neném, quanto nós de tentar entender a questão respiratória da paciente. Então, acho que a junção dos dois, a conversa com o intensivismo é muito salutar para todos. E a gente teve que realmente aprender e ver fisiologia respiratória de novo, porque a gente teve que discutir os casos com os intensivistas, né? E a gente consegue convencê-los de fazer uma intubação um pouco mais precoce nesses casos. Há uma tendência do pessoal não querer usar intubação nas gestantes. Eu não sei se a gente pode trazer um outro assunto, que acho que é o assunto da semana, que é das vacinas, né? Acho que é importante também, a gente tem conversado em todos os locais o que aconteceu no Rio de Janeiro, né? Nós tivemos um desfecho desfavorável, que a gente não sabe se está relacionado à vacina ou não, mas foi uma trombose após a injeção de 10 dias, né, da AstraZeneca, e aí tem toda a repercussão na imprensa e com o Ministério da Saúde fazendo as suas reflexões, e a orientação foi de suspender a vacinação com a AstraZeneca, mas não é suspender a vacinação na gestação. A gente tem muito... Nós temos um grupo que eu e o Gabriel participamos, com 16 universidades no país. A gente está discutindo a questão da vacina desde janeiro e a gente tinha feito uma proposição de realmente fazer a vacinação das gestantes como um todo, não só no grupo de risco. Porque é a única arma que a gente tem para diminuir a mortalidade dessas pacientes é a vacina. Isso já está comprovado em outros países, né? Uma diminuição de mortalidade com o uso da vacina. Então, ficou na indicação do Ministério da Saúde a vacinação só para as grávidas com grupo de risco, e a gente quer ver se, o mais breve possível, a gente possa fazer a vacinação de todas as pacientes que podem utilizar aí a Pfizer ou a Coronavac, que a gente indique para, pelo menos, os casos com gravidade maior. E, estudando esse caso aí, talvez até a gente volte um dia a reutilizar a AstraZeneca. A AstraZeneca, por exemplo, na Inglaterra, o Ministério da Saúde inglês decidiu que pode ser usada, né? Eles não viram que o risco tenha sido aumentado com o uso da AstraZeneca para a trombose. A paciente tem que saber que existe esse risco, mas que o risco de trombose e de morte fetal, morte materna na COVID, são muitas vezes maiores, né, em torno de 20 vezes maiores do que o risco de uma morte para uma vacinação por trombose com AstraZeneca. Então, é a questão do risco-benefício que tem que ser bem avaliada, e num país tão grande quanto o Brasil, algum caso vai ter de tromboembolismo. A gente vai ficar na dúvida em relação a se terá com a vacina. Então,
só para alertar que a vacina ainda é indicada para as nossas gestantes, especialmente as nossas gestantes de alto risco, nesse momento que o Ministério da Saúde nos liberou. Gabriel. Importante essa colocação do Zé Geraldo, né? E aqui a Maria do Carmo até colocou aqui no grupo, né, Maria do Carmo, que as medidas de prevenção, elas realmente não podem ser abandonadas, mesmo após a vacina, né? Enquanto a gente não conseguir ter uma grande cobertura, porque realmente isso daí assim, é importante ter o planejamento reprodutivo, né? Evitar as gestações não planejadas, né? Então, assim, eu acho que tem um contexto grande. Pode falar, Felipe. Não. Ok. Tinha porque o professor falou em relação à Inglaterra. Eu acho, se eu não me engano, eu estava até olhei aqui do lado ver se eu achava. Eles estão liberando a AstraZeneca, mas eu acho que eles tinham dado uma prioridade, se eu não me engano, né, professor, para a Pfizer mesmo. E aqui no estado de Alagoas foram destinadas as vacinas da Pfizer para gestantes e para grupos de risco, transplante e alguns poucos outros grupos de risco. Se eu não me engano, tinha alguma coisa do Royal College, eu não lembro exatamente se foi isso há um mês e meio atrás. Eu tentei procurar aqui, ver se eu achava essa orientação, mas eu não localizei. O Royal College, ele liberou, né, no final, né, depois de... Ele chegou durante um período a usar a Pfizer como indicativo. Inclusive, o nosso grupo tentou convencer o Plano Nacional de Imunização a deixar as Pfizer quando chegou para as gestantes, antes de ter ocorrido esse caso aí. Mas, digamos que a gente não teve argumento suficiente para isso. Mas seria uma ideia, né, ter deixado a Pfizer para o grupo que tem mais risco de trombose, né? Então, agora, o mecanismo de trombose que é realizado pela AstraZeneca é diferente do mecanismo de trombose que a gente tem na gestação. Por isso que então, a junção das duas tromboses talvez não ocorra. Então, o mecanismo de trombose da AstraZeneca é para uma trombocitopenia e, aí, consequentemente, teria uma reação protrombótica em relação e na gestação está muito ligado ao aumento da função do fibrinogênio. Né? Então, são mecanismos de trombose diferentes que possivelmente não sejam associados. Por isso que a gente tem uma esperança que no futuro a gente até libere de novo a AstraZeneca, porque se a gente for estudar o mecanismo de ação das vacinas, e os mecanismos dos eventos adversos, a gente vai ver que não tem uma coisa a ver com outra. Né? São casualidades que a gente teve aí. Né? Vai acontecer, a gente está vacinando bilhões de pessoas no mundo inteiro, então tem coisas que vão aparecer que nem apareceram ainda. Coisas raras, né? É aquela questão do risco-benefício. A gente vai ter eventos muito sérios ainda com as vacinas, mas o risco realmente da Covid é muito maior. A Maria do Carmo, que é a nossa assídua companheira aqui nas nossas viagens pelo país, aí, ela coloca uma situação que é interessante, que é a questão de postergar a gravidez no pós-pandemia. Não existe nenhuma recomendação oficial em relação a isso, nenhuma proibição de gestar nesse período. Mas é uma ideia interessante, né? Uma ideia interessante. Aqueles casais que não têm pressa, que pode postergar aí 1 ano, 2, talvez, uma gravidez, vão ter uma gravidez mais tranquila, se for feita depois de passar a pandemia. Né? A gente não sabe o que vai passar, mas a gente imagina que pelo menos em 2 anos as coisas estão resolvidas. Acho que mais que isso não deve ir. Se pegar a história aí da gripe espanhola, né, foi o tempo que demorou para a gripe espanhola terminar, foi esse tempo daqui a 2 anos. Né? Mais o tempo que passou e mais os 2 anos futuros. Então, o máximo de estresse que a gente vai ter são 2 anos, eu acho. Espero que com a vacina, bem menos. Se Deus quiser, nós vamos conseguir, né? Dar uma melhorada nesse cenário. Até lá, nós vamos ter que arrumar os fluxos, né? Nós vamos ter que conversar com o intensivista, né? O intensivista ele realmente vai ficar mais cômodo com um paciente ao invés de 2. Ele vai pedir para a gente interromper, porque historicamente sempre funcionou isso e agora não funciona, né, Felipe? Igual a gente esperava. Nós vamos ter que conversar mais, né? Não é
ser invasivo, não, é no sentido assim, olha, é 95 mil pontos, não é 92, não. Às vezes até isso pode determinar se eu vou interromper ou não aquela paciente, sabe, Felipe? Se eu fico no 92 ali, minha chance de pegar um menino pior é maior. Então, são esses pontos, assim, a gente tem que construir uma equipe, mas construir de uma forma bem objetiva mesmo, né? Seguindo o protocolo, igual o Zé falou, incentivando agora, antes disso, né, a triagem, né, o tratamento oportuno, o monitoramento dessa paciente. Tem coisa que acontece no hospital porque falhou lá atrás, né, a gente não monitorou, e eu não sei se vocês têm observado, tem muitos pacientes de Covid, aí não é só grave, que eles estão em pânico de ir para o hospital, porque eles acham que se eles chegarem no hospital, é praticamente assim, um divisor de águas que muitos acham assim, que vão morrer. Tem vários pacientes que relatam isso para a gente depois que sai, falam assim, eu achei que no dia que eu internei eu iria morrer. Então, não queria ir, porque aquilo significava para mim, talvez, não voltar para casa. Né? Então, a gente tem que monitorar, tem que incentivar para essas pacientes, talvez chegarem num momento um pouco melhor, a gente consiga tratar para não chegar num momento tão crítico. E quando chegar no momento crítico, a gente tem que estar preparado para dar resposta junto. Porque a gente está vendo que a resposta separada não está tendo um resultado muito legal também, não. Então, fica um desafio para os nossos serviços, especialmente para aqueles que têm UTI, que é a gente fazer uma aproximação bem importante com o pessoal do CTI, a gente dá um novo panorama para eles, eles darem um novo panorama para a gente, né? E aí sim eu acho que a coisa anda bem melhor. E no início não vai ser fácil, tá, Felipe? Nunca é, né? A gente nunca trabalhou junto, né? Essa é a primeira vez, então agora que nós estamos indo. Acho que a Maria do Carmo tem uma pergunta ali, uma informação para nós. Hoje pela manhã foi a apresentação aqui de um caso aqui do Rio Grande do Norte. Então, eu tirei a seguinte encaminhamento. Através do Conselho Regional de Medicina, eu vou conseguir fazer uma discussão entre os obstetras das maternidades de referências e os intensivistas. Então, para isso, eu vou precisar da ajuda de vocês, porque santo de casa não faz milagre. Então, tem que pedir a participação de vocês para ver se a gente estabelece essa conversa entre o obstetra e o intensivista, porque no nosso caso, hoje pela manhã, foi bem difícil a conversa do obstetra com o intensivista lá da UTI da maternidade. E depois a transferência da paciente para outra UTI. Então, foi bem complicado, que eu acho que exatamente complicou mais essa paciente. A outra coisa que também eu observei no nosso caso aqui, que as pacientes têm medo de dizer os sintomas que elas estão sentindo. Então, seria muito importante que naqueles slides que vocês apresentam, esse slide, esse quadro dessas perguntas fosse acrescentada. Inclusive, aqui eu sugeri que fosse colocado nas unidades básicas de saúde, nas unidades, aquelas perguntas que devem ser feitas, se a paciente está gripada, ou teve tosse, ou cefaleia. Isso é muito importante, porque a maioria nega os sintomas com medo de não ser atendida, ou então de for atendida e ser entubada. Então, isso é preciso, e eu vou pedir a colaboração de vocês quando eu acertar tudo com o CRM, tá certo? Então, isso é uma realidade, né? Eu tenho uma ideia, o Hospital de Clínicas de Porto Alegre é a referência para a Covid, né, para a gestação. E a gente diminuiu em 15% o número de partos. Aconteceu isso, porque os pacientes ficaram com medo de vir no hospital. Então, eles acabam sobrecarregando outras maternidades da cidade, que pensavam que chegava aqui e iam ficar com doentes da Covid, porque estava num hospital que era referência. Então, existe realmente isso na ideia popular, assim, que o hospital que tem Covid é um hospital que tem risco de pegar Covid. E a gente sabe que exatamente ao contrário, né? Os hospitais hoje são os locais mais seguros para não ter Covid, né? Porque lá se faz os protocolos geralmente de maneira adequada, as pessoas estão lavando as mãos, as pessoas estão usando máscara, as pessoas estão se distanciando, e a taxa de transmissão entre funcionários é muito pequena. A gente tem, e agora, depois que os funcionários, então, eles estão todos, nós estamos vacinados, o número de consultas no serviço de medicina ocupacional
baixou drasticamente. Para ter uma ideia, a gente tinha 120 consultas dia, isso lá por fevereiro, por ali, de funcionários que nós tínhamos com sintomas digestivos de Covid, e hoje nós estamos com 12. Então, a diferença é absurdamente menor numa população que foi vacinada. Então, mas o meio popular, ele não quer ir no hospital. A gente tem que tentar tirar esse medo dos pacientes. Eles têm que procurar a unidade básica de saúde, tem que procurar o serviço de emergência assim que tiver o sintoma. Eu me considero também, assim, extremamente essencial esse momento, né, esses cuidados, porque senão realmente, assim, fica difícil da gente lidar, né? Fica difícil de controlar a infecção, são várias as pacientes. Tem alguns lugares, Maria do Carmo, que eles têm utilizado até uma dupla ou tripla checagem, né? O paciente, ele recebe aquelas perguntas no início, a hora que está entrando pelo porteiro, obviamente de uma forma muito rápida, às vezes não consegue fazer na secretaria, mas às vezes num pré-natal, por exemplo, tem aquele momento da pesagem, que às vezes em alguns lugares é feito antes da consulta, né? Ou então alguma abordagem que é feita antes da consulta é o momento que se utiliza, e o terceiro momento na hora da consulta, né? Então você vê assim, e o tanto de paciente que chega na hora da consulta com sintoma, né? Você vê que fala assim, ninguém perguntou não, aí você passa, aí todo mundo, não, gente, falou que não percebeu. Por isso também que nós temos que comunicar de uma forma muito assim, perguntando sintoma. Porque sintoma gripal já está um negócio muito aberto. Se ela já tem essa dificuldade de responder, então a gente embanana mais. Então é importante ter esse avanço também. Você vê que, assim, a Covid, ela está falando para a gente uma coisa há muito tempo. Nós só vamos ter sucesso quando a gente amarrar um fluxo todo de cuidado para aquela paciente, que a gente corte cadeia de transmissão, corte atrasos, né, relacionados a, por exemplo, assim, educacionais, assistenciais de distância. Então, assim, a gente tem que trabalhar com o que está dentro do nosso escopo inicial, é trabalhar com fluxo dentro do hospital e nessas entradas. Então, a gente tem que esforçar para que a coisa fique bem redonda. E quando a gente tem caso grave, é a hora que a gente vê que alguns caminhos não foram percorridos, ou se foram, nós tivemos alguma coisa que poderia ter sido melhor, né? Então, assim, está colocando a gente em desafio dos nossos fluxos, né? Então, acho que, assim, fluxo é uma das palavras-chave para cuidar dos nossos pacientes de Covid hoje. Okay? Doutor Gabriel. Sim? Uma coisa importante também que eu faço a la hora da entrada a um paciente no hospital é fazer um teste rápido, pelo menos, porque assim evita que se propague a doença dentro de uma sala de enfermagem, dentro de outro tipo de internação. Mas eu penso que o teste rápido, pelo menos, devia ser um exame obrigatório para uma internação de uma paciente. É a ideia de fazer o rastreamento em paciente assintomático com RT-PCR, né, que o Ministério da Saúde propôs. Os testes rápidos têm algumas limitações, né, então, talvez que o RT-PCR ele foi escolhido mais por isso, tem melhorado, mas eles ainda têm algumas limitações, mas o ideal é esse conceito, né, Yurian? Da gente ter um exame que a gente consiga ter ele uma qualidade boa, ter um resultado rápido para saber naquele momento de qualquer admissão hospitalar. Tanto a admissão obstétrica, quanto do parto, porque isso sim eu acho que teria um impacto também bem interessante em quebra de cadeia de transmissão. Muito boa observação. A gente, desde agosto do ano passado, está fazendo rastreamento compulsório de todos os restantes que internam, né? Então, a paciente quando interna já coleta o PCR, né? A gente demora um pouco para ter o resultado, umas 6 horas ou 8 horas para ter o resultado, mas isso tem ajudado até no pós-parto de agregar as pacientes positivas num campo, né? Então, a gente seleciona as pacientes e evita a transmissão para outras pacientes que estão na maternidade. Não sei se está funcionando ainda, se não tem os números, não está se comparando com outro local, né? Mas em termos de funcionalidade, realmente tem ajudado. Existe um teste super rápido que a gente faz, mas a gente faz assim raramente, porque ele é muito caro, que dá o resultado em 60 minutos. Né? Então, às vezes, alguns casos que tem que tomar uma decisão muito rápida se interna e vai para a UTI, ou se tem que interromper mais rapidamente, a gente acaba utilizando. Mas esses são testes que são, pelo custo dele, a gente tem direcionado só para algumas pacientes.
Mas o ideal, acho que a gente testa muito pouco no Brasil. A quantidade de testes que se faz no Brasil é extremamente baixa. Gabriel, acho que nós chegamos na hora, né? Nós passamos um pouquinho. E acho que se discutiu os principais pontos, né? Um caso muito interessante, difícil, mas com resolução, dificilmente teria uma resolução diferente em outro local, porque não adianta, a gente tem situações que a medicina tem sua limitação. Então, acho que eu vou começar a despedida aqui, depois o Gabriel termina, agradecer a presença de todos, especialmente a nossa produção aí do caso clínico. Gabriel. Obrigado. Gente, para mim foi uma satisfação estar discutindo esse caso hoje. Eu acho que assim, a hora que a gente amplia o nosso leque, vão criando ideias, vão surgindo ideias, a gente vai tendo pontos de vista diferentes, né? Então, acho que assim, essas discussões, elas são muito válidas, né? Eu acho que vale a pena incentivar os grupos, né, estaduais, dos hospitais a participarem cada vez mais das discussões, né? Quem está participando com maior frequência vê como isso já tem mudado um pouco a forma de pensar sobre o Covid, né? Então, assim, eu acho que a minha palavra é de agradecimento, né? E cuidem-se, né, gente? Eu acho que isso daí é uma coisa que a gente precisa. Cuidem de nossas mulheres e cuidem de todo esse atendimento que a gente precisa para salvar cada vez mais, né, essas grávidas que estão realmente num ponto muito crítico, né, da Covid mesmo, tá? Então, queria agradecer mesmo a presença, Felipe, obrigado. Professor Gabriel, professor Geraldo, muito obrigado pelos esclarecimentos. Isso aí foi fundamental. Eu consigo provavelmente deixar uma cardiotocografia disponível para o setor Covid. Então, a gente acha que está fazendo tudo certo, sempre pode melhorar, mas a gente faz a cardiotoco, mas eu acho que a frequência poderia ser um pouco maior, né? Então, eu agradeço muito as várias orientações, a orientação do momento da intubação para ampliar esse leque mais ainda de discussão junto ao intensivista. Então, muito obrigado. Essa participação aqui, quando a gente é convidado, a gente pensa, meu Deus, eu vou expor um caso, os nossos casos aqui, e para a gente achando que seria como um julgamento, mas a gente sabe que não é nenhum julgamento, são reuniões utilizadas para engrandecer, para melhorar cada vez mais os serviços e, objetivo final, diminuir a mortalidade do binômio. Muito obrigado a todos. Obrigado a todos, um abraço, viu, gente? Valeu. Até a próxima, obrigado. se Deus quiser. Até logo. Tchau, um abraço. Um abraço.